Shalom, queridos e queridas, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Mais uma palavra de esperança para a sua vida, para a nossa vida, é o que nós precisamos, né? E Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Eu quero começar orando por você, depois nós vamos louvar a Deus, porque louvar a Deus é o corredor de acesso à presença de Deus. Sempre começa o dia louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? Pai, eu te agradeço por este dia. Eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essas pessoas que estão assistindo agora. Tua palavra que não volta vazia, possa trazer fruta 100 por 1, que venha encher o nosso coração de esperança e chegar nas pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Eu abençoo esse momento, peço ao Senhor graça neste momento, que o Senhor abençoe a tua palavra que vai ser liberada aqui, que seja como espírito e vida, a minha boca, a minha vida, e queremos te louvar, exaltar o teu santo nome, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Maravilha, glória a Deus. Olha, Deus tem cura para nós nesses dias. O Senhor é cura para a nossa alma, para o nosso físico, para o nosso espírito. Nós precisamos buscar cura para o físico, sim, para o corpo físico, mas também precisamos buscar cura para o nosso espírito.
e para a nossa alma. Tem um texto em Mateus capítulo 10, no verso 8, que eu queria compartilhar com você essa tarde, que diz assim: curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha que tremendo, gente. Jesus falando aos seus discípulos e dando uma ordem para que eles fossem, e disse que eles teriam autoridade para fazer esses sinais, esses prodígios e maravilhas. Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha que interessante. Cura e milagres, então, eram normais na vida diária dos apóstolos, na vida diária dos discípulos de Jesus. Então, eles tinham que estar no meio do povo, orando pelo povo, ministrando ao povo, e essas curas e sinais iriam acontecer. E isso foi uma chave concedida por Deus para que as pessoas entendessem o desejo que Deus tem no coração dele para cada um de seus filhos. E qual é este desejo que Deus tem para cada um de nós e cada um dos seus filhos na terra? Que eles sejam curados, que eles sejam libertos, que eles sejam transformados, limpos para a glória de Deus. O Senhor, então, Ele está mostrando que Ele tem um desejo no coração. E Deus não tem, então, um desejo que você ande por aí encarcerado, que você ande por aí enfermo. Isso não é o desejo de Deus, não é? Que você ande por aí leproso. Então, Pedro e os apóstolos de Jesus, eles acompanharam, né? Eles acompanharam Jesus, e os sinais de cura, libertação, acompanharam a pregação deles. Então isso é muito importante. Ali aconteceram maravilhas, ali aconteceram prodígios, né? Então no livro de Atos, no capítulo 5, no verso 16, capítulo 5, verso 15 e 16, a palavra de Deus vai dizer assim: tanto que levaram os doentes para as ruas e os colocaram em camas e leitos, de modo que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cairia sobre algum deles. Muitas das cidades vizinhas chegaram a Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que tremendo. Então, Paulo também se moveu, né? Você vê aí a igreja de Atos, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, mas você também vê o apóstolo Paulo se mover neste mesmo nível de fé. No livro de Atos, capítulo 19, um pouquinho mais para frente, no verso 11 e verso 12, diz assim: Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que mesmo os doentes foram levados, lenços e aventais do seu corpo, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tremendo, tremendo, tremendo. Então Paulo também se moveu nessa fé. Ele pregava e os sinais acompanhavam a pregação de Paulo. Então milagres ocorrem por um ato de fé, tá? Você ter fé e crer de que Deus pode fazer um milagre na tua vida. A pergunta é: qual o milagre você precisa hoje? Um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre de salvação? Qual o milagre e em que área você precisa de um milagre? Então, se você tiver fé e crer na salvação, Deus também vai lhe dar fé para obter cura na tua vida. Mas primeiro você precisa ter fé em Deus, crer na salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos seus, pelos meus pecados, ressuscitou para nos dar vida, vida em abundância. Não é verdade? Aquele que diz que aquele que está morto, se crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que levou toda a enfermidade, toda a maldição, toda a opressão e todo o mal através da cruz de Cristo Jesus. Se você crê na salvação, por meio da salvação de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor vai te dar fé para ter milagres de cura na tua vida, para ter milagre de salvação na tua vida, para ser limpo das lepras e das maldições. E o Senhor vai te dar fé para isso. Qual milagre você necessita hoje?
O que você precisa que Deus faça na tua vida hoje e em qual área da tua vida? Primeiro, creia na salvação em Cristo Jesus. Você crê que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Você crê que o sangue de Jesus foi derramado para te redimir de todo pecado, te purificar de toda injustiça? Você crê que Jesus conquistou a cura ali na cruz do Calvário por nós? Você crê que Jesus conquistou a libertação ali? Você crê em uma nova vida em Cristo Jesus? Pronto. Peça ao Senhor então fé para que você veja milagres na tua vida. Olha o que diz Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades? Mas antes de crer nisso, você crê na salvação pela cruz do Calvário? Isso é o que você precisa. Um dos milagres mais extraordinários na época de Paulo aconteceu quando as pessoas, depois de terem ouvido o Evangelho, eles tinham tanta convicção do pecado que eles se livravam de tudo que iria dificultar o seu crescimento espiritual. Então, depois que nós ouvimos do Evangelho e cremos no Evangelho da salvação, nós devemos nos livrar de tudo que nos impede de crescer espiritualmente. No livro de Atos, capítulo 19, no verso 18 a 20, diz assim: E muitos dos que haviam crido vieram, confessando e dando conta de seus feitos maus. Também muitos daqueles que praticaram magia trouxeram os livros e os queimaram na frente de todos. Olha que interessante, gente. E depois de contabilizar seu preço, descobriram que eram 50 mil moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia vigorosamente. Olha que interessante, que milagre que aconteceu na vida das pessoas. Eles creram na palavra da salvação, creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, salvação através da cruz do Calvário, e começaram a se afastar de tudo que impediu o crescimento deles em Cristo Jesus. Olha que interessante o que a fé faz no coração daqueles que creem no Evangelho. Primeiro, eles começaram a manter contato. Eles mantiveram contato com os apóstolos. Isso. As pessoas que se converteram ou que se convertem para Cristo, elas precisam fazer parte de uma igreja e fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? Ir à igreja, frequentar uma igreja, frequentar a célula, frequentar o discipulado, porque assim essa pessoa vai continuar crescendo na fé. Então essas pessoas que criam em Jesus por meio do Evangelho, elas se mantiveram perto dos apóstolos. Elas não iam embora, elas ficavam com aqueles que pregaram o Evangelho para elas. Elas ficaram com aqueles que instruíam elas no Evangelho, perto, próximo deles. Então a pessoa que se converte a Cristo, ela tem que fazer sua parte. O quê? Ir à igreja, ir ao discipulado, ir à célula. Isso é muito importante para que você possa crescer e continuar crescendo. Sabe uma coisa, outra coisa que a fé fez no coração das pessoas? A segunda coisa, elas especificamente confessavam as suas falhas. Né? O livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Isso tem que ser uma prática nossa. Para quem você confessa? Eu confesso para Deus. Sim, confessar para Deus, mas eu preciso ter alguém de confiança.
um líder, um pastor, uma pessoa de confiança minha na igreja, que me discipula, que me orienta, que eu já caminho com ela para que eu possa estar falando, confessando. Isso é muito bom para a nossa alma, isso traz cura. A Bíblia diz que quem confessa é curado. E olha que tem também Salmo 32, verso 5, Davi nos ensina isso. Meu pecado eu declarei para você, e eu não cubro minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões a Deus, e perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessar ao Pai todos os dias os seus pecados. Confessar a Deus com seus lábios. E aqueles pecados, aquelas iniquidades que você não tem conseguido largar sozinho confessando a Deus, vá no seu discipulador, na sua discipuladora, ou líder de célula, ou pastor, aquela pessoa de confiança que você pode confessar, que seja crente, que seja ali da sua igreja, do seu discipulado, e confessar para que a força do pecado saia. Outra coisa que aconteceu, que a fé trouxe no coração daquelas pessoas. Está entendendo aí? A fé, quando a pessoa se converte a Cristo, a fé agora te faz se manter perto dos seus apóstolos, dos seus pastores, dos seus líderes, confessar as suas falhas. E a outra coisa que a fé fez no coração daquele povo, em Atos ali 19, todos os objetos e livros de feitiçaria foram retirados. Tudo aquilo que atrapalhava o crescimento deles. Objetos de feitiçaria consagrados, isso está na Bíblia. Livros de feitiçaria, livros que não vão te ajudar a crescer na fé, foram tirados. Olha o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 25 e 26. As esculturas de seus deuses vão queimar no fogo. Não cobiçarás a prata e o ouro que tomarás para ti, para que não te enlaces por ele, pois é abominação ao Senhor teu Deus, e não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não fiques anátema, aborrecê-la-á e abominá-la-á, porque é anátema. Deus está dizendo tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, que é amaldiçoado, que é feitiço. Tem muito livro aí que não te ajuda a crescer em Deus, né? Tem muita coisa que nós temos em casa que são objetos de feitiçaria, objetos do nosso passado de alguma maneira que a gente não consegue largar. A gente precisa tirar do nosso caminho, da nossa casa, da nossa vida, né? Tudo aquilo que nos impede de crescer em Cristo. Amém? Então, como resultado disso, o que aconteceu? As pessoas se aproximaram dos seus líderes, dos seus apóstolos, dos seus discipuladores, dos seus pastores. Elas começaram a confessar suas falhas a Deus e aquelas, né, que eles não conseguiam confessar as pessoas mais próximas, de confiança. Tiraram as coisas de feitiçaria de casa, objetos e livros. O que aconteceu com tudo isso? Os céus se abriram. Os céus clarearam e os apóstolos puderam pregar com grande liberdade. E aí, eles puderam ver muitas pessoas se convertendo, muitos se convertendo, mudando de vida, mudando de atitude. Então, há possivelmente algo do passado que involuntariamente você ainda tenha preservado, e isso pode ser a causa que impede as bênçãos de Deus, você de alcançar as bênçãos de Deus livremente na sua vida. Pode existir algo que involuntariamente, inconscientemente, está te prendendo ao passado. Isso pode estar impedindo a bênção de chegar na tua vida. Mas hoje é uma oportunidade de você se livrar disso. Ore a Deus, peça discernimento, dá uma olhada na sua casa, que tipos de livro você está lendo, que tipos de objetos há na sua casa, que você ainda guarda ali de um passado de maldição, de pecado. O que é que está impedindo o teu crescimento com Cristo? Nós precisamos olhar isso. Davi disse assim: muitas dores serão para os ímpios, mas aquele que espera no Senhor será cercado de misericórdia. Muitas dores serão para os ímpios, mas aquele que espera pelo Senhor será cercado, ou está cercado de misericórdia. Salmos capítulo 32, verso 10. O que está impedindo você, voluntariamente ou involuntariamente, de alcançar as bênçãos de Deus, que está te segurando aí no passado, na sua vida? Se desprenda disso hoje. Se livra disso hoje, em nome de Jesus.
Amém? E eu queria orar por você, abençoar a tua vida neste dia e declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu queria que você repetisse essa frase comigo. Repita assim comigo: minha fé em Jesus me dá autoridade para decretar liberdade e cura. Minha fé em Jesus me dá autoridade para decretar liberdade e cura. Amém? O Senhor nos chamou para também operar maravilhas na nossa vida e através de nós. E hoje eu quero abençoar a tua vida e declarar que você vai ter um milagre de cura, de libertação, de salvação na tua casa. Toda maldição será quebrada e eu creio em nome de Jesus que virá essa bênção sobre a tua vida. Amém? Pai, graças te damos. Estamos na tua presença e nos colocamos diante do teu altar para profetizar na vida dessas pessoas que estão assistindo agora esse programa, que haja cura nos teus ossos, haja cura na tua mente, haja cura no teu coração, haja uma cura no teu espírito, na tua alma, haja uma libertação de toda a opressão agora, que haja uma libertação de todo mal, de todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, haja salvação. Em nome de Jesus, que toda maldição seja quebrada. Em nome de Jesus, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de imoralidade, todo espírito de idolatria, caia por terra. Em nome de Jesus, e venha sobre a tua mente aquilo que dá esperança. Cura, Senhor, as partes do corpo que estão enfermos, os órgãos vitais, os ossos, os membros do corpo. Cura na alma o teu filho, a tua filha. Traz alegria, traz esperança, traz discernimento, traz força. Transforma a fraqueza em força. Transforma a ansiedade em alívio, em tranquilidade. Transforma a tristeza em alegria. Em nome de Jesus. Agora coloque as mãos sobre a tua cabeça e repita comigo: Senhor Jesus, eu hoje declaro que eu tenho autoridade para ser livre e ser curado através da minha fé em Cristo Jesus. Eu recebo a cura divina, eu recebo a libertação divina e eu recebo a tua força, a tua alegria e a tua paz que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus eu recebo a tua esperança. Amém, amém e amém. Amém, gente? Que Deus abençoe você. Dá uma curtida lá no canal da igreja. Aciona o sininho. Compartilha com alguém que você crê que precisa de uma palavra de esperança nesse dia. Vai ficar aí no YouTube, tá? Nos ajude aí a compartilhar para que essa palavra possa chegar em várias e várias pessoas, em nome de Jesus. Eu te abençoo, declaro sobre ti e a tua casa a paz do Senhor. E que venha cura, venha libertação, venha restauração, porque Cristo venceu por nós lá na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e pelo sangue de Jesus nós somos purificados, redimidos de todo pecado, de toda miséria, de toda maldição, em nome de Jesus. Deus te abençoe.